Para onde foram as andorinhas? As andorinhas, para onde foram as andorinhas? Elas chegaram aqui de longe. Vieram da Alemanha, da Itália, da Inglaterra, de Portugal. E tinha algumas andorinhas daqui, que eram dos índios. A menina que morava na casa da avó. Fala dessa menina. A menina vivia na casa da avó italiana, principalmente, a matrona, né? O avô alemão, com a música. E o meu avô inglês era aquela doçura. Era uma pessoa que morava lá em Araucária, no interior. E a avó Maria, que morava lá, a mulher dele, é que era filha de bugres e português. Pessoa de fibra. Aliás, meu apelido em casa, quando eu invocava com alguma coisa, ô, velha Maria, porque eu puxei bastante o gênio dela. A minha célula tem muito desses avós. E aí, eu só tinha que escrever alguma coisa a respeito deles. E eu digo que eles plantaram, construíram e amaram, uniram-se, procriaram. E foram a semente plantada, regada com a água vermelha do trabalho insano, desbravador, pioneiro, persistente, que brotou e gerou raízes, troncos, galhos, folhas, flores e frutos. Sou o resultado dessa plantação. Lindíssimo. Amei. Tá lindo, Adélio. É exatamente essa ideia. A Adélia, escritora, nós conhecemos pelos livros que lemos. A ideia é conhecer a Adélia humana, mulher, ser, né? Pessoal. Tá lindo. Amei. A gente tá Que bom, porque eu não tinha preparado nada disso. E aí que é gostoso. Tá muito lindo. Amei. Se as histórias são vivas, quem carrega as memórias do corpo e da emoção? A menina de vestido de fitas ou luzes no espelho? Eu, na verdade, comecei a carregar lembranças profundas com os meus 4 anos de idade. Perto de casa, uma quadra de casa, na rua Ferespoli, existia uma escola que se chamava naquele tempo de escola isolada. Uma casa, uma única sala aberta, cada carreira de carteiras que se correspondiam a uma série, a um ano, naquele tempo se falava série, a um ano. As crianças sentavam ali e a professora era uma única. Uma prima veio do interior de Araucária para estudar e ficou morando conosco. Mas como era bonito ver, formar a letra e emendar, engatar uma letra com a outra, fazer números. Aquilo era um desenho, era uma arte. E eu ficava ali do lado, fascinada, como é que podia alguém fazer aquilo. E a Irecê saía para ir para aula e eu fugia de casa e ia atrás dela para entrar na sala para aprender. Quem é essa criança? Minha prima. Leva ela para casa. No dia seguinte não adiantou, a Irecê foi, dali a pouco eu fui atrás e entrei na sala. Fui de volta para casa. Mas a professora cansou e me deixou ficar. E ali eu comecei a aprender, fascinada por aquilo. Quando fiz 5 anos de idade, minha mãe tinha o hábito de nos levar para tirar fotografia, para registrar o aniversário. Entramos e ela perguntou: o senhor tem por acaso algum livro? Porque ela gosta tanto de escrever. O senhor tem algum livro? E ele trouxe um livro que tinha, abriu o livro e lá estou eu, fazendo de conta que estou escrevendo ou lendo, mas estou escrevendo, com 5 anos de idade. E essa fotografia está na capa desse livro Luzes no Espelho. Porque é uma foto extremamente importante para mim. Como é que eu diria? Não é esse retrato físico da Adélia com o livro. É um retrato do meu interior,
da minha vivência, das minhas dificuldades, dos meus problemas, das minhas lutas, das minhas vitórias, dos meus risos, das minhas lágrimas. E esse livro aconteceu por solicitação do terapeuta. E ele, sabendo que eu escrevia, me pediu para colocar o que alguém que participava da terapia sentia, resolvia, sofria, sorria, enfim, todas as emoções que aconteciam em função do trabalho realizado nessa terapia. Então, o meu trabalho, a minha poesia, ela vem de tudo isso. Ela vem daquela criança que foi para a escola, escondido, depois às claras. Vem daquela criança que começou a trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar com meu pai, ele era sócio numa padaria e entregava pães na rua. E eu levantava com ele 3h30 da manhã para irmos até a padaria, pegarmos os pães e sairmos distribuindo esses pães. E aí a gente trabalhava até 11h30, meio-dia, vinha para casa, almoçava e ia para a escola. Chovesse, fizesse frio, geada, não tinha tempo ruim, tinha que sair para trabalhar. Isso tudo também foi para mim um reforço. Me deixou em condições de superar muitas adversidades da vida que estão contadas também nesse livro, O Luzes no Espelho. Luzes no Espelho é o meu retrato. Próxima parte, daí foi bem legal, a gente está num escritório de direito, porque você é advogada. Sim. Então assim, tem vaga e meco ali, né? Então é bacana, porque a dela é advogada, ficou ótimo. Eu acho que vale a pena você falar do processo de formação como advogada, atuação. Isso foi uma outra história impressionante. Há um fato, um pouco antes de eu fazer o vestibular, num dia que eu estava saindo de casa para pegar o ônibus para ir trabalhar na rede ferroviária, que então eu já era auxiliar de escritório. Fiz uma carreira boa na rede, graças a Deus, um pessoal que me deu valor, que me deu oportunidade. E eu me aposentei, inclusive, num cargo alto, que até então só tinha sido ocupado por homens e por engenheiros, jamais por uma mulher e advogada. Mas acontece que, quando eu estava trabalhando na rede, 2 colegas me disseram: Adélia, abriu excepcionalmente o vestibular para a faculdade de Direito à noite. Eu tinha parado de estudar porque tinha me separado do meu marido, uma série de problemas, parei, terminando o primeiro ano científico. Aí um dia estou na frente de casa esperando o ônibus, vem uma moça do meu lado e diz: você mora aqui? Eu digo: moro. Você estuda? Eu digo: não, eu interrompi meus estudos e não voltei a estudar. Você não quer voltar a estudar? Que tal se você fizesse a matrícula para fazer magistério e nós iríamos junto, porque é longe? Eu digo: bom, vou pegar minhas fichas lá no colégio estadual e vou tentar fazer minha matrícula. Terminei o curso, no final do ano. No início do ano seguinte, surge esse bendito vestibular extemporâneo, intempestivo, raridade. Saiu o resultado no jornal e eu olhava no nome, naquele tempo eu me assinava Garcia, e estava lá Adélia Maria Gabicia. Não, Gabicia não sou eu. Eu só fui saber as notas de vestibular quando fui pegar o diploma da faculdade de Direito. Aquela menina que me encontrou em frente de casa e eu nunca mais a vi. Você sabe que com essa história de vocês, eu comecei a escrever esses encontros que são, para mim, são surreais, porque não é na vida de todas as pessoas que acontece tropeçar com gente que depois some. Sim. Vem, aparece e some, vem, aparece e some. Sim. E deixa um caminho para mim, deixa um resultado para mim. Entende? Apolo, legal. Vasco, Pompilha, sabe? Principalmente com esses 3. Tá? Mas tem que começar lá no ginásio com a Maria da Luz. Lá pelos meus 10, 11 anos, eu não sei que ano foi,
Uma colega do lado pede permissão para o professor, para o Monsenhor, se ela podia ler uma poesia que ela fez para Nossa Senhora. No recreio, perguntei para ela: Maria da Luz, foi você mesmo que escreveu isso? Ela foi, é um soneto. Eu lá sabia o que era soneto. Digo, mas e como é que a gente faz? Ela disse, fazendo hora. Cheguei em casa, bom, se fazendo hora é tão fácil de fazer, vou começar a fazer. Ficou ali, grudado em mim, o prazer da palavra e da poesia. Nova ainda, comecei a trabalhar. Lá encontrei um colega que era jornalista e escrevia poesias bonitas que o Arisvaldo escrevia. E ele era amigo de quem? Apolo Tabor da França. E aí ele disse assim, mas você tinha que publicar isso. O que é publicar naquele tempo? Era uma coisa tão rara, tão difícil, tão longe de qualquer sonho meu. Mas enfim, digo, eu também não tenho dinheiro para imprimir um livro. Não, diz ele, não tem problema. A Escola Técnica Federal, eles têm um curso para os alunos, um curso de tipografia. Então, eles abrem a possibilidade para os autores levarem papel, a cartolina para capa e os originais. E eles, como aula para os alunos aprenderem de fato como se faz um livro, eles entram com a mão de obra dos alunos e a tinta e fazem o livro. Ótimo. Só que eu não tinha dinheiro para comprar o papel para o miolo. Emprestei de uma colega de escritório para pagar com o 13º. E lá, deixa eu mostrar. E foi lá que eu consegui o meu primeiro livro, o meu primeiro rebento. Balada do Amor que se foi. Não precisa nem dizer, e parte da minha vida toda também está aqui. Poemas que eu olho hoje e digo, meu Deus, como é que eu tive coragem de escrever isso? Mas naquele tempo, até o estilo da poesia era diferente. Enfim, saiu o primeiro livro que puxou o cordão dos outros. Só que nessa época em que o Apolo me orientou para a edição do livro, ele me encaminhou para o Centro de Letras para conhecer o professor Vasco José Taborda. O professor Vasco foi quem me deu a dica do segundo livro, Adélia Nhanduti. Nhanduti é uma renda de origem paraguaia. E aí o professor Vasco disse, Adélia, vai conhecer a professora Pompília, Pompília Lopes dos Santos. E lá, além do carinho de Dona Pompília, que mulher extraordinária para orientar, para estimular, para encaminhar a gente nessa área, e eu era muito novata, não conhecia quase nada. Mas lá eu conheci também Graciete Salmon, Diva Vidal, Helena Collodi, quantas que eu conheci lá no Belvedere, a convite da professora Pompília. Mas havia aquele problema de mulheres não serem admitidas na Academia Paranaense de Letras. E Dona Pompília foi estimulada a criar a Academia Feminina de Letras do Paraná. E eu tive o privilégio de ser escolhida para ocupar uma das cadeiras. Devo muito, muito do estímulo, do incentivo de Dona Pompília. E outras também. E hoje a academia está aí, mostrando que ela tinha razão e encontrando pessoas que realmente têm interesse em que a academia continue crescendo. E aí tem uma questão aqui que é a espiritualidade. A gente entra numa questão mais filosófica, mais espiritual. Vamos ver como é que eu me desenrolo, porque é difícil falar sobre isso, né? Pois é. As pessoas que leem meus poemas, leem meus livros, sempre me tocam assim, Adélia, essa espiritualidade toda, como é que brota, como é que surge? Eu não sei dizer como é que surge. Simplesmente acontece, eu escrevo, não faço crítica das coisas que eu escrevo, às vezes num momento
E depois eu não consigo refazer, mudar. Os poemas nascem e nascem. Se nascem bem, como criança bem nascida, tudo bem. Se nascem mal, eles vão ficar do jeito que ou não publico ou fica guardado. Às vezes o próprio livro infantil, a história infantil brota. Agora eu sinto que existe uma responsabilidade minha com a humanidade. Eu acho que isso deve ser um pouco do aprendizado espiritual com a minha nona, né, a avó Adélia. Aliás, ela se chamava Adélia, a nona italiana. Tenho a impressão que eu sou muito privilegiada com tudo isso, inclusive com essas situações da vida que de repente acontecem que eu nem sei porquê. Será que pode ser algum anjinho aí que está me provocando? Pode ser, não sei. Por isso que eu afirmo que a arte é salvação da humanidade, porque ela é que provoca, traz aquilo que a pessoa tem de maior sensibilidade dentro de si. E a sensibilidade é o melhor que o ser humano pode ter. Sensibilidade que liga com as pessoas, sensibilidade que liga com as coisas da vida, sensibilidade que liga com o divino. E essa é a grande responsabilidade que todo artista tem, não só da literatura. Toda manifestação artística provoca a manifestação de quem está recebendo, de quem está vendo. A arte é a salvação da humanidade. Para mim, sim. Perfeito. Ultimamente tenho produzido pouca poesia, não sei porquê, mas o que eu escrevi foram algumas histórias infantis. Que, aliás, eu comecei a escrever história infantil também por acaso, quando um amigo, lendo o livro Para Onde Vão as Andorinhas, que ainda estava no papel, não tinha sido editado, disse, mas isto aqui, Adélia, daria um livro infantil. Era o poema que eu fiz descrevendo a minha ida no sítio do avô em Araucária. É o livro Férias no Sítio. Pequenininho, que tem a graça aqui de ilustração feita por uma criança de 8 anos de idade. Mas algumas historinhas começaram a surgir e eu hoje estou lá com 6 ou 7 histórias num único livro, porque fazer 6, 7 livros não dá. E eu estou tentando o patrocínio para editar esses livros. Então, espero que dê certo. Tem uma história muito interessante. O Avião Maluco, tem uma história real do Pinheiro Valente, que era o pinheiro lá na casa da minha filha, que quando ela mudou para lá, o pinheiro tinha um rombo enorme no seu tronco, e que depois ela descobriu que tinham tentado matar o pinheiro colocando fogo na sua casca. E um dia eu olhei para baixo, na raiz do pinheiro, estava lá umas bolinhas de resina. Por instinto eu peguei cada bolinha de resina e ficava colocando nos furinhos do cerne do pinheiro, porque já estavam os bichinhos comendo o cerne, e eu fui fechando buraquinho por buraquinho. Cada final de semana que eu ia lá, buraquinho por buraquinho. E o pinheiro está lá hoje. E agora a gente vai para a parte final. Um livro. Nossa, são tantos, né? Tantas pessoas que a gente ama. Né? Mas eu lembro de um presente de um livro que eu ganhei que me judiou. Porque eu lia e não entendia, fechava. Até que um dia eu estava preparada para ler esse livro que ganhei de presente. O Homem Medíocre, de José Ingenieros. Mas tem um livro atual, que tem uma história interessantíssima, que envolve realmente história, e que tem uma prosa poética linda, muita emoção, muita verdade, muita lição de vida, que é o livro Caná, da Kazuko Akamine. Agora, uma autora. A autora. Meu Deus, são tantas as autoras que a gente conhece, mas tem uma... Vou citar 2 especiais. Graciette Salmon, inclusive fiz um ensaio sobre a vida dela, que infelizmente morreu sem ter o devido reconhecimento. Mas a outra que ganhou reconhecimento,
que deveria ter ganho também o reconhecimento nacional, que infelizmente não aconteceu, Helena Collodi. Essa ninguém discute. Todo mundo aprova. Uma palavra. Gratidão. Perfeito. É isso, né? Fechou. É isso.